Olá galera, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo número 2, onde estamos falando sobre a economia na América Portuguesa, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. Para início de conversa, senhores, quero dizer que para você entender melhor toda essa história, você deve assistir ao vídeo de número 1, o link está em algum lugar aqui da tela, e nesse vídeo de número 1, eu falei para vocês que os portugueses resolveram produzir cana-de-açúcar aqui no Brasil. E esses carinhas escolheram a região do Nordeste. Por que que eles escolheram o Nordeste? Porque o clima e o solo eram favoráveis, e além disso, os portos daquela região ficavam mais próximos da Europa. E esses caras estavam interessados em grana, em comércio. Essa produção do açúcar, senhores, se desenvolveu sob o regime do plantation. O plantation foi utilizado tanto na América Portuguesa, quanto na América Espanhola, quanto na América Inglesa. E ele possui algumas características. Quais são as características do plantation? Primeira, a presença do latifúndio, ou seja, uma grande porção de terras nas mãos de uma única pessoa, uma fazendona. Uma segunda característica, a monocultura. Essa grande fazendona vai plantar um único artigo, um único item, que no caso da colônia portuguesa, nesse momento da história, é a cana-de-açúcar. Terceira característica, essa produção se destina ao comércio externo. Ela visa os interesses da metrópole, os interesses comerciais da metrópole. E quarta e última característica, predomina-se nesse regime de trabalho, nesse regime de agricultura, a presença da mão de obra escrava, que no caso da América Portuguesa foram os escravos trazidos da África. Essas são as características do plantation. Segunda questão, vamos falar um pouquinho sobre o engenho colonial. A propriedade agrícola onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar. Nesse engenho colonial, senhores, existia a sede, aonde morava ali o senhor de engenho e seus familiares e alguns escravos domésticos. Essa sede foi batizada como sendo a Casa Grande. Ponto. Pergunta aos senhores, é possível compreender a sociedade colonial analisando um engenho colonial? Sim, é possível. E para isso, senhores, eu faço um link aqui com a sociologia. Acompanhe o raciocínio. Existe um cara na sociologia chamado Gilberto Freire. E esse cara escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala. Nesse livro, esse Gilberto Freire tenta compreender a formação da sociedade brasileira a partir da análise das relações sociais que foram estabelecidas entre a Casa Grande, a casa do senhor de engenho, e a senzala, que era a casa dos escravos. Então esse cara tenta compreender a sociedade a partir dessas relações. E nessa sociedade colonial, senhores, o senhor de engenho ocupa o topo da pirâmide social. Esse é o cara. Para evidenciar isso, trouxe uma questãozinha aqui, ó, que já caiu em vestibulares e eu quero analisar ela junto com vocês. Acompanhe aí na tela, ó. O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado característico da sociedade colonial brasileira porque, qual seria a resposta correta? Letra A. A condição de proprietário de terras e de homens garantia a preponderância, a superioridade dos senhores de engenho na sociedade colonial. Essa sociedade colonial, senhores, era extremamente hierarquizada. Existia uma grande diferenciação social, inclusive entre os próprios senhores de engenho. Quanto mais terras e mais escravos você possuía, maior era o seu poder. Então o poder do senhor de engenho extrapolava suas próprias terras. Esse cara influenciava as pequenas propriedades rurais, influenciava toda a vida da colônia. Era o cara, como eu disse. Só que, além do senhor de engenho, que está no topo dessa pirâmide social, e dos escravos que estão na base dessa pirâmide social, nós ainda temos os trabalhadores livres, que compõem
é esse engenho e compõe essa sociedade colonial. O gerente da fazenda, o contador, o cara que controla todo o processo da produção do açúcar, o cara que faz as caixas, o que distribui. Esses são trabalhadores livres que fazem parte do processo, que fazem parte dessa sociedade colonial e que também existe uma hierarquia entre esses indivíduos, ok? Uma outra questão, senhores. Vocês já ouviram falar sobre a brecha colonial? O que é a brecha colonial? A brecha colonial, senhores, foi um mecanismo de controle social. Mas como assim, professor, um mecanismo de controle social? Contei para vocês que quem tocava a produção da cana-de-açúcar no Brasil foram os escravos trazidos da África. Pois bem, esses escravos, senhores, lá no engenho colonial, eles recebiam, era cedido pelo senhor de engenho, um pedaço de terra para que esses escravos pudessem praticar agricultura e criar pequenos animais para o seu próprio consumo. E por que isso é uma forma de controle social? Esses escravos estavam acostumados ao regime da escravidão. Então, quando eles recebiam essa possibilidade, eles tinham essa possibilidade de cultivar o seu próprio alimento, é como se eles se sentissem menos escravos, como se eles se sentissem um pouco mais livres, mais autônomos. É por isso que isso ajudava a controlar as tensões sociais entre o senhor de engenho e os escravos. E pensando ainda um pouco mais criticamente, essa brecha camponesa também acabava reduzindo os custos do senhor de engenho. Acompanhe o raciocínio. O escravo tem um lote, ele vai lá, planta, cultiva o seu alimento e cria o seu animal. E isso ele consome. Consequentemente, o senhor de engenho ele vai ter um custo menor na manutenção desse escravo. E muitas vezes aquilo que é produzido lá nessas terras, a brecha camponesa, acabam indo parar na mesa do senhor de engenho. Então é por isso que também essa brecha camponesa acabava sendo útil para os senhores de engenho, além de controlar a questão das tensões sociais, ainda era uma forma de economizar. Caminhando um pouquinho mais, galerinha, nem só de açúcar vive a colônia. Contei para vocês que o carro-chefe da economia na colônia era o açúcar. Mas existem outros artigos que ajudam a compor essa economia. Você está vendo aí na tela. O tabaco, a cachaça, a pecuária, as drogas do sertão e o algodão ajudam a compor essa economia colonial. Aí no mapa, senhores, vocês estão vendo as regiões onde foram desenvolvidas essas atividades. E eu chamo a atenção para duas dessas atividades. A região lilás, onde foram extraídas as drogas do sertão, e a região laranja, onde foi praticada a pecuária. E por que eu chamo a atenção dessas duas atividades, senhores? Porque as duas ajudaram na conquista do interior, na interiorização do Brasil. E isso era muito importante para a colônia portuguesa, porque esses caras tinham que defender essa terra das invasões. Franceses e holandeses estavam atrapalhando a todo momento. Então a interiorização, a conquista dos territórios do interior era de suma importância. E pecuária e as drogas do sertão ajudaram nesse processo. Vamos entender melhor. A pecuária. Senhores, o gado foi introduzido aqui no Brasil por conta da cana-de-açúcar. Era a força do gado que movia as moendas para se extrair o caldo da cana-de-açúcar, que mais tarde viraria o açúcar. Com o passar do tempo, esse gado começou a ser importante economicamente por ele mesmo. Começou a se aproveitar o couro, a carne, enfim, o boi se tornou uma atividade econômica importante e começou a chocar, a bater de frente com a própria cana-de-açúcar. A coroa portuguesa, senhores, que estava interessada mais na cana-de-açúcar do que na criação de gado, criou uma lei, um decreto. Determinou que só poderia ser criado gado numa faixa distante de 50 quilômetros do litoral. Por que isso? Por que cana-de-açúcar e a atividade da pecuária bateram de frente? Porque para criar gado você precisa de espaço, você precisa de pasto, de espaço. Para plantar a cana-de-açúcar você também precisa de espaço. Então, por isso foi criada essa lei. Você pode criar gado? Pode, mas 50 quilômetros distante do litoral. Essa faixa litorânea fica para a cana-de-açúcar.
A galerinha pensou, pô, o gado é importante para mim, eu preciso do gado. Então esses caras foram para o interior para poder realizar a pecuária. É dessa forma que a pecuária ajudou na interiorização, na conquista do sertão brasileiro. As drogas do sertão, mais ou menos a mesma história. Disse para vocês aqui em outros vídeos que toda essa história das grandes navegações, que os portugueses saíram, né, para encontrar um caminho para as Índias, porque estavam apaixonados pelas especiarias. Só que nesse momento da história, os portugueses já tinham esquecido essa história das Índias, aquele comércio já não dava lucro, e eles descobriram no Brasil as novas especiarias, que são as drogas do sertão. E essa região da Amazônia, que vocês viram no mapa agora há pouco, era a região onde se encontravam essas novas especiarias. E os jesuítas foram os grandes responsáveis por essa extração das drogas do sertão. Por isso que em outro vídeo eu falei para vocês que os jesuítas ajudaram na conquista do interior do Brasil, ajudaram na conquista do sertão brasileiro, porque estavam atrás dessas drogas do sertão, certo? Pois bem, senhores, e quando é que essa indústria açucareira, que era o carro-chefe da economia da colônia, vai entrar em declínio? Vai entrar em declínio por conta dos holandeses. Os mesmos caras que financiaram a indústria açucareira, falei para vocês no vídeo número 1 que eles foram importantíssimos nesse processo, financiavam os engenhos e eram responsáveis pelo comércio do açúcar na Europa, esses mesmos holandeses serão responsáveis pela queda da indústria açucareira brasileira. E por quê? Esse é um assunto para um próximo vídeo, tá ok? É isso, senhores. Muitíssimo obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido. Valeu, fui!